Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui a mais uma questão envolvendo direito constitucional, tema inicialmente direitos políticos. Vamos lá. Arquimedes, brasileiro, 20 anos de idade, é funcionário público municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo, filiado a um partido político há 2 anos e pretende candidatar-se ao mandato de vereador no município de São Miguel Arcanjo, enquanto sua esposa, Afrodite, é vereadora no mesmo município. Então vamos lá. O que ele pergunta aqui? Considerando o disposto na Carta Magna a respeito da matéria, é correto afirmar que Arquimedes, então está querendo saber algo relacionado a esse camarada aqui, está no pleno gozo dos seus direitos políticos. Então ele quer saber se pode se candidatar-se, né? Pode ou não pode. Então vamos lá. Vamos a algumas informações importantes aqui, tá? Primeiro, a idade. 20 anos de idade. Funcionário público municipal. Ele quer concorrer ao mandato de vereador. E sua esposa é vereadora no mesmo município. Então a gente tem aqui algumas informações interessantes. Então vamos lá. Dentro da sistemática de direitos políticos, o que são direitos políticos? São direitos que cada indivíduo, desde que atendidas algumas condições, pode participar da vida política do Estado. E o seu núcleo essencial é justamente o sufrágio. O sufrágio nada mais é do que o direito público subjetivo de influir na vida política estatal. E uma das formas de exercício, um instrumento de materialização desse sufrágio é justamente através do voto. Então, através do voto, vou colocar assim, através do voto, eu posso eleger alguém, perfeito? Eu posso ser eleito. Para eleger alguém, eu preciso de uma capacidade. O que é capacidade? A aptidão para fazer algo. Capacidade. Como eu estou elegendo uma pessoa, essa capacidade que se materializa através de uma ação. Eu estou tendo uma ação de eleger alguém. Então, capacidade eleitoral. Capacidade. Ficou errado aqui, né? Eleitoral. Ativa. E para receber os votos, eu não estou agindo. Eu estou sofrendo uma ação, né? Estou recebendo os votos. Eu preciso justamente da... Vou pegar aqui uma canetinha. Capacidade eleitoral, capacidade eleitoral, passiva, tranquilo? Passiva. Na eleitoral ativa, eu adquiro essa condição quando eu tenho a alistabilidade. De outro giro, eu consigo a capacidade eleitoral passiva através da elegibilidade. Beleza? Aqui já foi o espaço, né? Alistabilidade e elegibilidade. Questão de concurso, ele vai misturar aqui
bom? A capacidade eleitoral passiva é uma condição necessária, eu preciso apenas da capacidade eleitoral ativa. Falso. Através da capacidade eleitoral ativa, eu tenho a capacidade de ser votado. Não, tá bom? Beleza? É de votar. Então, bem aqui já tem uma outra questão de concurso. Então, vamos lá. A questão está falando de elegibilidade, concorrer a um cargo eletivo. Então, vamos trabalhar aqui, vamos focar na capacidade eleitoral passiva. E aqui nós temos justamente algumas situações em que, se eu me enquadrar, eu tenho um impedimento jurídico de ser eleito, de ser candidato. Por isso que a doutrina chama de direitos políticos negativos. Do outro lado da moeda, nós temos direitos políticos positivos, ou seja, se eu me enquadrar naquelas situações, naquela lista, eu tenho esse direito subjetivo de participar, ok? Então, direitos políticos positivos, se eu preencher algum dos requisitos previstos em uma lista, eu posso concorrer. Já nos direitos políticos negativos, se eu me enquadrar em uma das situações ali previstas, aí eu tenho um impedimento jurídico de ser candidato. Por isso que é direito político negativo. E dentro aqui dos direitos políticos negativos, nós temos a figura, o Instituto das Inelegibilidades. Aí nós temos dois tipos de inelegibilidades. Vamos ficar aqui na questão, tá bom? O que a questão está exigindo. Porque existe a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa, que não se confundem. Inelegibilidade absoluta só pode ter previsão na Constituição Federal. Então, lei infraconstitucional não pode estabelecer um outro requisito de inelegibilidade absoluta. E é para qualquer cargo eletivo. Exemplo, os inalistáveis, é uma regra absoluta, e outra é para os analfabetos, beleza? O analfabeto, apesar de ter essa faculdade de se alistar e de votar, ele tem um impedimento jurídico para ser candidato. Só você lembrar do caso do Tiririca, beleza? Então, na relativa, não é um impedimento para qualquer cargo eletivo, é só para alguns cargos. Tá bom? E lei infraconstitucional do tipo lei complementar pode estabelecer outros requisitos, ou seja, pode ir além das inelegibilidades relativas previstas na Constituição. E uma das inelegibilidades previstas na Constituição relativas é justamente aqui o destaque, vamos focar aqui na questão, é a reflexa. Na inelegibilidade reflexa. Reflexa por quê? Porque ela não atinge a pessoa titular do mandato eletivo. Vai atingir quem está próximo a ele. E eu queria colocar aqui na tela o artigozinho que fala sobre isso. Tá aí, ó. Vou passar aqui. O artigo 14, parágrafo 7º, diz o seguinte: são inelegíveis, ou seja, uma inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Aqui confunde muito com nepotismo, que é 3º grau, então cuidado, é só até o 2º grau. Ou por adoção de quem? Do presidente da República, é importante marcar aqui, ó, presidente da República, governador de estado do território do Distrito Federal, prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Tá? Cuidado, é do pleito, da eleição, não é do mandato. Pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, olha só, algumas informações importantes aqui. Primeira, não é para qualquer cargo eletivo. Então, vamos colocar aqui na tela. Apenas para o poder executivo. Perceba bem aí, ó. Cadê?
Ele fala do presidente, governador e prefeito, cargos do poder executivo. E outro, é qualquer âmbito espacial brasileiro? Não. Aqui está falando no território de jurisdição. Aqui é uma tecnia, né? Porque quem exerce jurisdição aí é justamente o poder judiciário na sua forma típica, né? E na forma típica, o poder legislativo, por exemplo, quando julga algumas autoridades por crime de responsabilidade. Então aqui é a tecnia legislativa, mas tudo bem, a prova pode colocar justamente o que diz a Constituição Federal. Então, no território de jurisdição titular, qual é o território de jurisdição do prefeito? A área daquele município. Qual é a área, qual o território de jurisdição do governador? O território daquele estado que ele foi eleito. E do presidente, todo o território nacional. O que ele está querendo dizer? Que minha esposa, se eu sou o prefeito do município de São Luís, minha esposa não pode concorrer dentro do município para quais cargos? Vereador e prefeito, que são os cargos que são ofertados dentro do município, de cada município. Agora no governo, aí nós temos vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, em qualquer município dentro daquele território de jurisdição do chefe do executivo estadual, do governador. E o presidente aí ferrou, né? Todo o território nacional. Beleza? Então, cuidado. E até o segundo grau. Você tem que saber aqui justamente esse grau de parentesco, por afinidade e consanguíneos, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui à questão. Arquimedes brasileiro, 20 anos de idade, é funcionário público municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo, filiado a um partido político há 2 anos e pretende candidatar-se ao mandato de vereador no município de São Miguel Arcanjo, enquanto sua esposa, Afrodite, é vereadora no mesmo município. Então, quem tem um cargo eletivo aqui? Arquimedes ou Afrodite? Afrodite. Mas qual o cargo dela? Ela é titular de qual cargo? Executivo, legislativo? Legislativo. Ela é vereadora. Portanto, a regra da inelegibilidade reflexa não é aplicável ao caso concreto. Então, você tem que observar aqui o cargo, o titular do cargo. Se for do executivo, aí você tem que analisar. Mas qual o cargo? É prefeito, governador, presidente? Beleza? Aí você tem que analisar a área de jurisdição de atuação do titular. Como aqui a questão diz que a esposa é vereadora, então não se aplica a situação, ao caso concreto. A inelegibilidade reflexa, ela é aplicável somente aqui entre os poderes ao poder executivo. Então vamos às alternativas. Diz assim: não poderá candidatar-se ao mandato de vereador em razão de sua esposa já exercer a vereança no mesmo município. Falso, né? Falso. Não poderá candidatar-se ao mandato de vereador em razão de não possuir a idade mínima para concorrer. A idade mínima é condições de elegibilidade para vereador é 18 anos. Aqui na questão ele tem 20 anos. Então, está errado. Próxima questão. Poderá candidatar-se ao mandato de vereador, uma vez que possui a idade mínima, perfeito, tá, para concorrer nas respectivas eleições, e o fato de Afrodite exercer a vereança no mesmo município não constitui em hipótese de inelegibilidade nesse caso. Perfeito, é a letra C. Letra D. Poderá se candidatar ao mandato de vereador, no caso, não havendo qualquer vedação ou impedimento nesse sentido previsto na Constituição, mas, como funcionário público, se eleito, deverá ser obrigatoriamente afastado do cargo, ainda que haja compatibilidade de horários do cargo com o mandato. Aqui é uma questão que inicialmente cobra conhecimento de direitos políticos, só que aqui na letra D ela vai além, ela te questiona algo relacionado à administração pública. Um artigo está fora do artigo 14. E eu coloquei aqui na tela. Vamos lá.
Artigo 38. Observem aí. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado de cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Se investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Qual é a norma do inciso anterior? Vai se afastar. Vamos à questão. Alternativa. Ele diz, poderá se candidatar ao mandato de vereador, no caso, não havendo qualquer vedação ou impedimento nesse sentido previsto na Constituição. Mas, como funcionário público, se eleito, deverá ser obrigatoriamente afastado do cargo, ainda que haja, olha só, aqui está o erro, ainda que haja, se há compatibilidade, não há necessidade de afastamento. Então, uma questão bem interessante, que ela não cobrou aqui jurisprudência, uma doutrina aprofundada. Praticamente aqui nós temos uma literalidade de lei. Então, você tem que fazer essa... Quando você for estudar um tema de constitucional, tente ligar com outro tema de constitucional, porque aí a questão pode envolver nas alternativas mais de um tópico, beleza? E a letra E diz que não poderá, pode, né? Vamos ler aqui. Não poderá se candidatar ao mandato de vereador, ainda que tenha idade mínima para concorrer nas respectivas eleições, e que não haja impedimento por ser marido de Afrodite, uma vez que ocupa cargo público de provimento efetivo, salvo se pedir exoneração do cargo. Então, o item está errado. Então, nossa alternativa é a letra C, ser de casa, ser de quarentena. Tudo bem, gente? Então, essa é uma questãozinha bem interessante envolvendo direitos políticos e administração pública. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica.